Querida e amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que alegria, meus irmãos, poder estar convosco. Que alegria podermos nos reunirmos mais uma vez para prestar culto àquele que é devido. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, que nos concede esta maravilhosa e bendita oportunidade. Quero, antes de fazer a leitura do texto que nós utilizaremos nesta noite, expressar a minha gratidão ao conselho desta igreja, ao nosso pastor Carlos Chirada, que tem sido um amigo, um mentor, literalmente, nessa minha caminhada, ao conselho desta igreja que tem me tratado com todo carinho, temor. Eu louvo a Deus por isso, e também nesta igreja do qual eu tenho um apreço e um carinho enorme. Louvado seja o nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25. Faremos a leitura, meus irmãos, do capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho escrito pelo nosso irmão Mateus, capítulo 25. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e a nós e vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos com o teu povo para prestar culto ao Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Ó Deus, nesta ocasião oportuna, tua palavra foi lida e agora nós suplicamos a ti, ó Deus, que nos fale ao coração. O Senhor possa usar a minha vida para comunicar a tua palavra ao teu povo. Que a mim, Senhor, o Senhor dê tua graça para que com humildade e tremor possa compartilhar a tua palavra aos teus filhos. E aqueles que nos ouvirão nesta noite também possam corresponder com humildade e temor. Tomando esta palavra não vinda de um homem falho, mas vindo do Senhor para edificação e correção do teu povo. Esta é nossa oração e a fazemos no nome maravilhoso, precioso e bondoso do teu Filho Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, nesta ocasião nós falaremos desta parábola de Jesus, que é muito conhecida pelos irmãos. O tema desta nossa mensagem é: o noivo vem. Você está pronto ou está apenas esperando? Mais uma vez, o tema da nossa mensagem é: o noivo vem. Você está pronto ou apenas esperando? Meus irmãos que conhecem a palavra de Deus e têm familiaridade com esse texto, vai se recordar que este texto em que nós acabamos de fazer a leitura, ele está dentro de um bloco maior. Se você retornar ao capítulo 24, aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão Escatológico, Jesus está reunido com os seus discípulos, leva os seus discípulos até o templo, mostra aquele templo, capítulo 24, versículo 1, e diz para os discípulos que estão admirados por aquela obra maravilhosa. Jesus se dirige aos seus discípulos e diz aos seus discípulos: olhem, não ficará pedra sobre pedra. Quando ele fala esta palavra, Jesus está se referindo que ali haveria uma destruição. E ele sobe então ao Monte das Oliveiras e começa a expor aquilo que nós consideramos e chamamos de sermão escatológico, aonde ele apresenta aos seus discípulos sinais que precederão o seu retorno. Meus irmãos que já fizeram a leitura desse texto vão se recordar de várias coisas que o próprio Cristo, ao se referir a esse sermão, diz a respeito. Que a sua vinda seria precedida por fome, seria precedida por guerras, seriam precedidas por terremotos, haveria um esfriamento por parte do povo, o amor de muitos seriam esfriados. No capítulo 24, Jesus revela os sinais que precedem a sua volta, o seu retorno. Já no capítulo 25, em continuidade com essa temática, mas com foco agora não para apenas dizer para os seus discípulos o que precede o seu retorno, mas assim como ele diz que vem, como que a igreja, como que seu povo, como que os eleitos devem aguardar esse dia. Então nós veremos nesta parábola e neste capítulo, de modo especial, como que Jesus nos chama a atenção para como que nós estamos aguardando o seu retorno. Através dessas parábolas que estão descritas no capítulo 25, onde nós temos pelo menos 3 parábolas. A primeira das virgens, Jesus nos aponta que nós devemos estarmos preparados e vigilantes acerca do seu retorno. Enquanto nós aguardamos ele retornar, na parábola dos talentos, nós somos exortados a uma espera ativa. Devemos estar esperando o nosso Senhor voltar, servindo com os dons e talentos que ele confiar a cada um de nós. E já na última parábola, onde ele fala sobre o julgamento, onde ele vai, de fato, meus irmãos e irmãs, separar os bodes da ovelha. Jesus está nos últimos dias antes do seu martírio. E ele agora revela uma coisa importante para que seus discípulos percebam. A primeira coisa é que ele há de voltar. O seu retorno é uma coisa verdadeira. Esta é uma certeza que todos nós, como igreja do Deus vivo, devemos nutrir. O noivo retornará. Esta é a verdade. E em seguida ele agora começa a explicar como que esta verdade deve ser nutrida por cada um de nós. Pensando nesta prontidão que é requerida de cada um de nós, me lembro de um fato muito interessante, onde no ano de 2009, e até um filme foi lançado para explicar este evento que foi tão significativo para a aviação mundial, onde o comandante, um piloto, capitão Sula, ele em 2009, quando em uma das suas viagens rotineiras,
teve os seus 2 motores do seu avião que ele estava dirigindo, que ele estava pilotando, falhou. E ele agora teve que tomar uma decisão de pousar aquele avião. Ele pousa aquele avião no rio Hudson. E aí, após isso, ele passa por um processo de julgamento, porque as orientações não era que ele pousasse ali naquele rio, ele deveria retornar com o avião para o aeroporto que ele havia decolado. E passou vários anos, vários meses de interrogação, de interrogatório. E uma das perguntas que fizeram para ele foi: como que ele conseguiu estar pronto para aquela manobra em apenas 208 segundos? Tornarei a dizer a pergunta que foi feita a ele: como ele conseguiu estar pronto para aquela manobra em apenas 208 segundos? E a resposta dele, meus irmãos e irmãs, é uma resposta que nos choca. Porque a resposta dele foi: não foram 208 segundos. Eu me preparei para aquele momento 40 anos da minha vida. O que ele está nos dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, é que o preparo é algo requerido de cada um de nós. Ele só teve essa experiência. E ele teve 208 segundos para tomar a decisão que ele tomou. E ele justifica essa tomada de decisão dizendo: eu estava preparado. Eu estava me preparando há 40 anos da minha vida. Ou seja, os 40 anos que ele havia como piloto, estava se preparando. No texto de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos Jesus mostrando que a vida cristã não é um evento aleatório. A vida cristã não é um evento que acontece apenas no domingo pela manhã, pela noite, ou aos domingos à noite para alguns. Mas a vida cristã é uma jornada. É uma jornada em que cada um de nós estamos se submetendo com uma expectativa ardente. E qual que é essa expectativa? O retorno do noivo. E ele nos avisa nesta parábola: o noivo vem. E a pergunta então que ecoa para nós aqui neste templo é, para nós que por vezes nos acostumamos com a liturgia do culto, que nós que por vezes nos acostumamos com a dinâmica de vida de igreja, a pergunta que ecoa para cada um de nós nesta noite, meus irmãos e irmãs, é: você está realmente pronto? Você considera que a vida que você vive diante de Deus e diante daqueles que estão ao seu redor é uma vida de uma jornada que está aguardando o noivo? Ou, meus irmãos e irmãs, na semelhança destas virgens nécias, você está no mesmo lugar, no mesmo local, ouvindo as mesmas pregações, entoando os mesmos louvores, e ainda assim vivendo uma vida que não justifica-se à espera do noivo. Como estar vigilante para a chegada e o retorno do noivo? Vejamos esta parábola em 3 lições. Eu gostaria de começar com a primeira lição acerca de, para que respondamos esta pergunta: de fato, nós estamos esperando o noivo? Ou apenas, de fato, estamos prontos? Ou de fato, só estamos esperando o noivo? A primeira lição que, ao olhar para esta parábola, nós aprendemos é que não se iluda com a semelhança. Esta é a primeira lição que cada um de nós devemos tomar nesta noite. Vigie. Não se iluda com a semelhança. O texto inicia, capítulo 25, versículo 1. Jesus está dizendo para os seus discípulos como que eles devem aguardar o seu retorno. E ele começa com algumas parábolas. E aqui no capítulo 25 ele fala acerca das virgens prudentes e das virgens nércias. E ele diz então: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Então Jesus está dizendo: meus irmãos, o meu retorno precederá de uma forma repentina, de uma forma em que você verá a diferença. E Mateus inicia esse versículo dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens.
E Mateus usa uma expressão que é comum da sua escrita. Ele diz, o reino dos céus. É uma expressão que se repete aproximadamente 32 vezes ou 33 vezes, dependendo da leitura ou do manuscrito que nós utilizamos. E é uma escrita exclusiva de Mateus. Os outros evangelistas utilizam o reino de Deus. Mas como nós vimos pela escola bíblica da manhã, Deus preservou o ato de inspirar estes homens a escreverem a sua palavra, suas personalidades. E Mateus usa, sabendo que ele está escrevendo para um grupo de judeus. Então ele usa uma expressão como essa. E qual que é o motivo? A reverência. Os judeus não usavam o nome de Deus à toa. E Mateus, então, para se aproximar desse público, se utiliza deste contexto. E aqui Mateus nos explica, e aí eu peço um exercício para os irmãos, e aqueles que são amantes da palavra de Deus não terão dificuldade de entender isso. Vocês verão que Mateus, como tem um objetivo de escrever para uma comunidade judaica que se convertera ao Filho de Deus, Mateus começa seu evangelho mostrando que Jesus é o cumprimento daquilo que eles, como judeus, anteriormente aguardavam. Por isso, para os irmãos que fazem suas leituras atentas, vocês vão perceber como que Mateus se utiliza de muitos textos do Antigo Testamento e após isso ele diz para que se cumprisse o que tal fulano diz, para que se cumprisse o que tal profeta diz, porque Mateus está escrevendo com este propósito. E quando nós olhamos isso, Mateus vai nos dizer que o reino dos céus, o reino de Deus, não é um domínio físico, não é aquilo que os judeus estavam aguardando, mas é uma vida consciente, é um governo que foi inaugurado por meio de Cristo. E uma das coisas que muito se diferencia na escrita de Mateus é a atenção que ele mostra acerca do reino. Que o reino, ele é presente, ele já veio na pessoa de Cristo, e nós já podemos desfrutar de alguns benefícios da chegada deste reino. Mas também ele mostra que esse reino que já se inaugurou com Cristo, ele haverá de ser cumprido plenamente quando o noivo retornar. E aqui eu não preciso gastar muito tempo interpretando quem é o noivo da parábola. Vocês conhecem a parábola e sabem que o noivo se refere ao próprio Jesus Cristo. Nós vemos isso no Antigo Testamento em várias passagens onde o próprio Deus é visto como a noiva, como o noivo de Israel, e que Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então Mateus diz acerca disso. E olha só que interessante, esse reino que é do nosso Senhor, ele é, por vezes, muito próximo à realidade que está nos nossos olhos. Olhem para a leitura que nós fizemos desse texto, meus irmãos. E nós não precisamos forçar muito para ver a semelhança desse texto. Olha comigo, nós estamos vendo que são 10 virgens que estão aguardando o noivo. Nós vemos a semelhança em que todas elas foram, primeiro, chamadas para o casamento na parábola. Elas estão no mesmo propósito, elas estão aguardando o noivo. Todas elas, meus irmãos e irmãs, dormiram pela tardia chegada do noivo. Todas elas adormeceram. Vocês percebem que todas elas, quando alguém anuncia a chegada do noivo, todas elas se despertam. E todas elas, meus irmãos e irmãs, saem ao encontro do noivo. Meus irmãos e irmãs, nós vemos as semelhanças entre as virgens prudentes, entre as virgens nércias. Meus irmãos e irmãs, há uma realidade que nós não podemos desconsiderar. Nós lemos aqui na passagem em que o presbítero Francisco leu, Mateus dizendo, de homens que se achegaram a Jesus, dizendo, Senhor, nós fizemos todas as coisas no Teu nome. Senhor, nós realizamos milagres, prodígios e sinais por meio do Teu nome. E eles ouvem uma voz dizendo para eles, eu não conheço. Meus irmãos e irmãs, há um diagnóstico que nós devemos considerar nesta parábola. Há 10 virgens, mas 5 delas são prudentes e 5 são nércias. O que isso nos ensina, meus irmãos? O que isso aponta para nós? O perigo não é estar no mundo, meus irmãos, apenas, mas é ser nércia no reino de Deus.
O perigo, meus irmãos e irmãs, não é apenas quando nós viramos as costas para o nosso Senhor e vivemos em uma vida totalmente tortuosa. Mas o problema é que quando nós nos acostumamos tanto com isso, ao invés de vivermos uma vida prudente, vivemos uma vida de nécias. O erro das nécias não foi odiar o noivo. Elas estão esperando o noivo. Elas prepararam a lâmpada para esperar o noivo. Elas ouviram alguém dizendo, o noivo vem, todas elas se levantaram, elas ouviram. Mas o problema é, meus irmãos e irmãs, é nós negligenciarmos o preparo que isso é exigido de cada um de nós. Jesus já havia, como na passagem que nós lemos com o presbítero Francisco, denunciado que só uma confissão labial não garante a entrada na boda do rei. Porque nós vivemos um cristianismo, e vocês, mais do que eu, conhecem a realidade. Meus irmãos e irmãs, olhem para o mundo que nós estamos vivendo. Olhem para as dinâmicas que acontecem ao nosso redor. Como a palavra cristianismo, como a palavra ser crente ou ser um cristão, ela perdeu o significado profundo que a palavra de Deus nos fala a respeito dela. Hoje nós vemos a pessoa usando, na mesma frase, o nome de Cristo e nessa mesma frase, trazendo um argumento totalmente contrário àquilo que Cristo nos diz na sua palavra. As nécias gritaram, Senhor, Senhor. Mas elas não tinham aquilo que sustentava a fé até o fim. A obra do Espírito regenerando, nos produzindo perseverança. O reino, meus irmãos e irmãs, uma vida de reino, exige mais do que apenas palavras. Exige, meus irmãos e irmãs, uma submissão à vontade do Pai. Exige de nós a submissão na vontade do Pai, que é expressada pela maneira como nós vivemos. Jesus contando uma parábola acerca das obras que as pessoas realizam. Ele olha para a figueira e diz, olha, quando vocês olham aquela figueira e ela não está verdejante, vocês sabem que ela não está produzindo. A ideia de Jesus é mostrar para que, pela maneira como as coisas acontecem, nós vemos o diagnóstico daquilo. Então, meus irmãos e irmãs, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós realizamos aquilo que devemos realizar, aponta para uma verdade de que, se nós de fato estamos nos preparando para a chegada do noivo, ou apenas estamos esperando. Meus irmãos e irmãs, olhem para a nossa realidade. Jesus está nos ensinando, meus irmãos e irmãs, uma lição assustadora. É possível caminhar junto com o povo de Deus, participar das mesmas atividades, ouvirmos os mesmos chamados e ainda assim não estarmos nos preparando para encontrar com Ele. A diferença não está no que é visível aos homens, mas o que sustenta o coração diante de Deus. Meus irmãos e irmãs, então uma pergunta que ecoa para nós aqui é: como você tem vivido a sua vida quando os nossos olhos não estão sobre você? E aí, meus irmãos e irmãs, que há a diferença dos prudentes para os nécios. Nós vivemos numa vida, numa sociedade que o ser que você apresenta é mais importante do ser que você é de fato. Há muitas máscaras que nos servem. Mas uma coisa, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos tirar da equação é que podemos enganar os homens. Podemos viver uma vida em público de piedade. Podemos viver uma vida ao público que expressa temor a Deus, vigilância, comunhão.
Mas nós temos um Senhor, que os seus olhos estão por toda a terra. Seus olhos são como uma bola de fogo. E Ele contempla o oculto e o escondido de cada um de nós. As virgens, enquanto estavam nos seus grupos, estavam sossegadas, porque haviam muitas semelhanças, porque haviam muitas coisas que faziam com que elas fossem consideradas alguém apta para estar ao encontro do noivo. Mas a chegada do noivo, mas o grito de alguém que diz: o noivo vem, saia ao encontro dele, revela de fato quem é cada uma delas. Meus irmãos e irmãs, essa é uma primeira lição que nós precisamos considerar. Não se iludam com a semelhança. Não se iludam, meus irmãos e irmãs, com as falas ditas no público que expressam piedade. Não se iludam com o trabalho que por vezes é feito e realizado por muitos de nós. Não se iludam com estas coisas. De fato, nós representamos aquilo que somos quando em cenários como esse, em que o noivo vem. Nos mostra se de fato estamos preparados ou apenas esperamos. A segunda lição, meus irmãos e irmãs, é que se a primeira é não se iluda com a semelhança, a segunda é o teste da demora, o tempo que revela. Olhe para o versículo 5, meus irmãos e irmãs. E a expressão é tardando o noivo. E para entendermos isso, nós precisamos retornar ao versículo 24, onde nós temos uma parábola no capítulo 24, versículo 48, onde que nós vemos que os prudentes diante da demora vivem a sua vida de modo que glorifica a Deus. Mas os imprudentes, pela demora, utilizam-se disso para viver uma vida dissoluta diante do Senhor. Jesus mostra que o tempo de espera funciona como uma lente que amplia o que está no coração de cada um de nós. Por isso que eu disse, o nosso Senhor, seus olhos são como bolas de fogo, contempla de fato o que está no nosso coração. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, Jesus mostra que a demora é como uma lente que aumenta sobre os nossos corações a fim de revelar o que de fato há nele. Olhe para o versículo 48 do capítulo 24. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo, o meu senhor demora-se, e a passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com eles, então virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e nem hora que sabe, irá o castigar. Porque ele utilizou da demora do retorno do seu Senhor para viver uma vida de falta de preparo. Para viver uma vida que não era condizente com aquilo que era esperado dele. O versículo 20, do capítulo 24, versículo 48, revela que a demora revela o mau servo. Ele pensa, o Senhor vai demorar. E por isso ele logo vive uma vida de maltratar aqueles que lhe fora confiar. Já no capítulo 25, meus irmãos e irmãs, o retorno tardio do seu mestre, do noivo, mostra que as nessas estavam desapercebidas. E se você olhar para o texto de Mateus, capítulo 25, essa é uma expressão que é enfatizada por Mateus. Primeiro ele vai dizer, olha, que as nécias, elas ao irem ao encontro do noivo, elas não levaram a vasilha com azeite. Mas as prudentes, elas foram, e antes disso, elas prepararam uma vasilha com azeite. E em seguida, Mateus vai dizer que as apercebidas, as prudentes, ao ouvir o noivo, saem ao encontro dela. O ponto aqui para nós entendermos, meus irmãos e irmãs, o tempo não muda ninguém.
Ele apenas, meus irmãos e irmãs, revela uma verdade e nos mostra que quem somos quando a empolgação do início passa. Não é verdade, meus irmãos e irmãs? Faça um exercício. Considere a maneira como que você tem vivido diante do Senhor. E eu provavelmente posso estar certo no meu pensamento. Que muitos de nós terão uma percepção no meu início. Eu orava mais. No meu início eu tinha mais fé. E nós nos acostumamos com isso. O problema, meus irmãos e irmãs, não é dormir. O problema é quando nós acostumamos com uma vida negligente e nos apoiamos com aquilo que fazíamos no passado. Isso aponta, meus irmãos, para uma diferença de quem, de fato, está se preparando para o retorno do noivo, para aqueles que só de fato estão esperando. Jesus mostra que a espera do noivo não é uma espera passiva. Pelo contrário, é uma espera ativa. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa parábola nós vemos que todas elas adormeceram. E aqui eu não terei a intenção de alegorizar o texto, dizendo o que poderia ser o sono naquele momento, mas uma coisa é, na vida cristã, meus irmãos e irmãs, nós teremos momentos onde nós teremos mais dificuldades. Mas a vida cristã não pode ser marcada por isso. Nós teremos dificuldades. Mas nós não podemos nos submeter a essas dificuldades e aceitarmos elas e pronto. Um exemplo prático. Eu tenho muita dificuldade de ler o texto sagrado. Todas as vezes que eu vou para a palavra de Deus, me dá um sono. E por isso eu não leio. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar a passar dias e dias sem a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é sério. Meus irmãos e irmãs, há coisas que acontecem no nosso meio que devem ser chocantes para nós. Nós somos diáconos na casa do Senhor, temos servido aqui. E, meus irmãos, algumas coisas que acontecem no nosso meio que muito me escandalizam. E perdoe-me por isso. Mas eu preciso dizer, como ministro do Evangelho, como alguém que foi lhe confiado a palavra de Deus. Mas, por exemplo, alguns fatos que acontecem entre nós. Muito comum, meus irmãos e irmãs, nós vemos Bíblias de irmãos aqui na igreja. E olha, nós só temos o domingo. Muitos de nós não podemos participar das programações que acontecem na quarta, por exemplo, no estudo. E muitos de nós nos acostumamos a deixar as nossas vidas esquecidas por vários lugares. Meus irmãos e irmãs, eu estou dando um exemplo muito simples, mas que de fato revela muitas coisas. E uma delas é o cuidado que você tem com relação à palavra de Deus. E você pode me justificar, Fabrício, nós temos tantos acessos, meus irmãos. Nós podemos ler no celular e eu entendo. Eu sei disso. Mas o fato de nós esquecermos a palavra de Deus na igreja, só pegarmos no próximo domingo, deveria nos fazer nos preocupar. Se eu esqueço a palavra de Deus aqui no domingo, quando todos estão me vendo, quem dirá quando os olhos desses não estiverem sobre mim? É por isso que eu estou dizendo que isso é assustador. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos olhar para a realidade deste texto e isso deve ser preocupante para nós, no sentido de que é exigido de nós que estejamos apercebidos para o retorno do nosso Senhor. A diferença entre as prudentes e as nécias aparece enquanto elas estão acordadas e agitadas. Deixa eu dizer novamente. A diferença entre as prudentes e as nécias não aparece enquanto elas estão acordadas e agitadas. A diferença se manifesta quando noivo. Meus irmãos e irmãs, com isso, eu não estou querendo dizer que nós não teremos momentos de dificuldade. Nós devemos trabalhar,
estudar e cuidar de nossa família. Isso é uma atribuição, é uma mordomia que nós devemos exercer. A questão é, quando você pega no sono da rotina, na parábola nós vemos isso, essas noivas que provavelmente foram contratadas para isso. Jesus utiliza de uma parábola que era conhecida, de um cenário que era conhecido das pessoas e principalmente dos seus primeiros ouvintes. Aquelas virgens eram convidadas para escoltar o noivo até a presença da noiva. Diferente da nossa cultura, onde que nós esperamos a noiva adentrar ao local, seja na igreja, seja no local que será a cerimônia. Naquele contexto era diferente. O noivo era aguardado. A noiva estava no local, seja na casa do noivo, ou seja na casa do próprio noivo, não sei. Mas o noivo era aguardado. Então, aquelas virgens que estão participando deste local provavelmente já tinham experiência de outros casamentos, mas se acostumaram com a rotina de esperar pelo noivo. E quando algo foge daquilo que era comum da rotina dela, elas tiveram revelado o seu preparo para aquele encontro. Por isso que eu disse, meus irmãos e irmãs, a questão não é quando nós pegamos no sono da rotina, mas é quando essas coisas surgem, como que nós estamos nos preparando. Meus irmãos, se nessas duas primeiras lições eu falo acerca de vigie, não se iluda com a semelhança. E a segunda é que a demora revela, o tempo revela quem de fato nós somos. Nós devemos estar preparados, meus irmãos e irmãs. Não é porque queremos ser prudentes. Não é porque nós queremos participar das bodas. Mas nós devemos estar preparados, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o grito da meia-noite haverá. O grito da meia-noite é o grito em que alguém, nesta parábola, diz: o noivo vem. E é por isso, meus irmãos, é por esta certeza que nós devemos vivermos uma vida de preparação diante do nosso Deus. Porque Ele virá. O nosso Deus virá, meus irmãos. Essa é uma esperança que nós devemos nutrir. E meus irmãos e minhas irmãs, isto é alento para nós. O grito da meia-noite, meus irmãos, haverá de acontecer. O grito em que o noivo vem, haverá de acontecer. Meus irmãos e irmãs, haverá um tempo em que a chegada do noivo não será apenas um aguardo, será uma realidade concreta. E é por isso, meu irmão e minha irmã, a seriedade deste assunto. Se a possibilidade do rei, do noivo, não vir, fosse uma possibilidade que talvez não acontecesse, é diferente. Mas, meus irmãos e irmãs, a realidade do noivo vir muda tudo. Porque se você estiver preparado ou não, ele vem. Se você estiver aguardando isso ou não, ele virá. Meus irmãos e minhas irmãs, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, essa é uma certeza que o povo de Deus deve nutrir. O noivo vem. Meus irmãos e minhas irmãs, e por isso, Igreja do Parque Seleta, nós devemos vivermos uma vida de preparação. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos nos acostumar com a vida de sono. O grito da meia-noite é a terceira lição, nós vemos isso dos versículos 6 aos versículos 12. No versículo 6 nós vemos a chegada do noivo. O noivo chega à meia-noite, e Mateus usa essa expressão, não é aleatória, mas a meia-noite é uma expressão que é utilizada dentro do mundo do Novo Testamento para dizer, olha, na hora em que ninguém está preparado, na hora que ninguém, melhor dizendo, na hora que ninguém está esperando, na hora em que todos nós cedemos as nossas rotinas, ele virá. E se você olhar
do Novo Testamento, como que essa expressão da meia-noite é importante na construção dos argumentos dos nossos irmãos. No momento em que as virgens achavam-se coniventes, houve-se um grito que interrompe o silêncio do som. A chegada do noivo é um fato que invalida, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer desculpa. O ponto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o noivo não pedirá permissão para chegar. Ele simplesmente vem. E a sua vinda, meus irmãos e irmãs, é o fim do tempo de espera e o início da realidade. A nossa irmã Mari, ao orar, disse acerca desta verdade que nós nutrimos. Nós já desfrutamos da presença do reino entre nós. Nós podemos nos alegrar com a comunhão dos santos, isso é maravilhoso. Nós podemos desfrutar da palavra de Deus, seja pela pregação do evangelho, seja pelo ensino dos professores. Nós podemos já experimentar dessa realidade. Mas há uma realidade, meus irmãos e irmãs, muito melhor. Onde nós nos livraremos do pecado. Onde nós não veremos o nosso Senhor como um espelho embaçado, mas o veremos face a face como Ele é. Há uma esperança que nós nutrimos, aonde nós, em um grande banquete, meus irmãos e irmãs, seremos servidos pelo próprio noivo. E meu irmão e minha irmã, como um noivo, ele não irá pedir licença para a sua chegada. Não é assim na nossa realidade para com as noivas? Nós aguardamos a noiva, mesmo que ela atrase. E a festa de fato só acontece, só se inicia quando, meus irmãos e irmãs, o anúncio da chegada da noiva. A festa só acontece quando os músicos anunciam essa chegada. E, meus irmãos, tivemos aqui a oportunidade de desfrutarmos de vários casamentos lindos. E cá para nós, meus irmãos, que maravilha experimentarmos isso, não é verdade? Agora, pense você, meu irmão e minha irmã, na realidade tão maravilhosa que é o noivo. Aonde que a chegada deste noivo trará para nós, meus irmãos e irmãs, a alegria e o gozo eterno. Onde que o sono da vida da rotina já não nos alcançará. Que os problemas e os temores que enfrentamos aqui não nos alcançará. Que os medos, que as incertezas, que as notícias ruins que nós ouvimos, os temores que nos anseiam em nossas vidas, não haverá espaço. Para aqueles e para aquelas que aguardam isso, será um momento de gozo e de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, a chegada dele revela quem realmente está esperando por ele e quem estava esperando apenas para a festa. Dos versículos 11 a 12, meus irmãos, melhor dizendo, dos versículos 8 a 10, e nos versículos 6 e 7, nós vemos a chegada do noivo. Onde nós vemos, mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas elas, todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. O versículo 8 a 10, meus irmãos e irmãs, nos mostra a exclusividade da presença nestas festas. O noivo chega e a porta se abre apenas para aquelas que tinham a luz. Quando o noivo aparecer, a fé genuína, meus irmãos, a fé verdadeira será manifesta. E toda fé, e perdoe minha simplicidade na expressão que irei utilizar neste momento, a fé por tabela ou a fé emprestada não irá se sustentar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a seriedade de uma vida de preparo de cada um de nós
termos uma esposa crente nos auxilia muito para uma vida de piedade diante do Senhor. Mas isso não nos garante a entrada no céu. Termos um esposo piedoso que sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, não nos garante a entrada na festa. A festa, meu irmão e minha irmã, será para aquele e para aquela que, exercendo uma fé genuína e verdadeira, poderá desfrutar da presença do nosso Senhor. A presença dele exige uma conexão real e aqui uma expressão forte individual. Olhe para o texto, meus irmãos e minhas irmãs, que a primeira coisa que, quando estas virgens que eram consideradas nécias, elas ouvem o noivo vem, elas despertam. E a primeira coisa que elas vão fazer é correr para o grupo que era comum a ela, presbítero Francisco, e diz para elas: dá-nos um pouco do vosso azeite. E qual que é a resposta, irmãos e minhas irmãs, das virgens prudentes? Não. Não. Por quê? Porque há de ser que eu dê para vocês e falte tanto para mim quanto para vocês. E para o noivo, que é quem estou aguardando, ele não me reconheça sem a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não é muito comum nós nos apoiarmos na fé de nossos esposos, na fé de nossas esposas, de nossos filhos, daquele amigo que sempre tem algo de Deus para nos falar. Isso é importante, nós devemos caminhar, nós somos exortados por Deus para caminhar com homens e mulheres piedosos. Mas, irmãos e irmãs, é uma realidade em que cada um de vocês devem ser experimentados pelo Senhor. E é por isso que a sua vida de oração conta. É por isso que a sua leitura bíblica conta. Por isso que a participação no culto conta. É por isso que desfrutar dos meios de graças deixados pelo Senhor conta para as nossas vidas, para que desenvolvamos uma fé genuína e verdadeira. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem para essas virgens nessa e repare que por vezes nós somos assim. Nós sempre corremos para aquilo que nos dá segurança. É mais fácil isso, meus irmãos. É mais fácil pedirmos para orarem por nós do que dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. É mais fácil pedir para alguém ler o texto e explicar para nós do que gastarmos tempo diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não entendi, me ajuda comigo. Mas não terceirize sua vida diante de Deus, sua vida espiritual diante de Deus. Porque Ele irá requerer isso de você. Então, nesse sentido, meus irmãos e irmãs, o que podemos aprender que é exigido de nós um preparo de cada um de nós. Cada um de vocês, cada um de nós dará conta ao nosso Deus, não pela vida de nossos filhos, não pela vida de nossas esposas, dos nossos esposos, mas pelas nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta festa, por mais que alguns queiram dizer que a festa é para todos, meus irmãos e irmãs, o noivo é a autoridade máxima neste ambiente. É ele quem diz quem entra e quem não entra. E é isso que nós vemos dos versículos 11 a 12. É o noivo quem decide quem entra. Em verdade vos digo, não vos conheço. As nécias foram, compraram azeite, voltaram, bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a chegada dele, meus irmãos e irmãs, a chegada dele já é um juízo. A chegada dele já é o início da festa. Não é na chegada dele que eu vou me organizar e me preparar. Quando ele chega, meus irmãos, o destino já estará muito claro.
É o noivo que decide, e é que nós reconhecemos a autoridade do reconhecimento do noivo. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque olhe para o nosso Brasil, olhe para as nossas igrejas, olhe para os nossos ministros, olhe para aqueles e para aquelas que servem na igreja. Há muita semelhança. Mas há um, meus irmãos e irmãs, que olha aonde os olhos humanos não veem, que penetra aonde nós, com os nossos olhos, não conseguimos penetrar. O noivo sabe, de fato, quem são os prudentes e quem são os netos. E aqui, meus irmãos e irmãs, por isso, com essa autoridade, ele tem o reconhecimento de dizer quem vai participar. Quando nós nos acostumamos, meus irmãos e irmãs, com este ambiente, quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando nós nos acostumamos a nos sentir tão íntimo do noivo, há um perigo, meus irmãos e minhas irmãs, de nos acostumarmos com isso, fazermos coisas para o noivo e, de fato, não estarmos prontos para o noivo. O veredito final não é baseado no quanto que as virgens gritaram, Senhor, Senhor, mas no fato de o noivo as reconhecer. Nessa passagem, meus irmãos e irmãs, para nós finalizarmos, essa passagem, meus irmãos e irmãs, ela não é sobre o futuro, ela é sobre os nossos corações. Então, nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que pensarmos acerca do futuro, de quando que Cristo romperá esse céu, cercado dos seus anjos, e tomará para si aqueles e aquelas que ele comprou por meio do seu sangue. Essa passagem vai muito além. Essa passagem, meus irmãos e irmãs, falam do nosso coração. Fala da maneira como nós estamos vivendo. As 10 virgens, meus irmãos e irmãs, estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas no fim, algumas delas ficaram para fora. E com isso, meus irmãos e irmãs, nos obriga a fazermos uma pergunta. E a pergunta é, você conhece o noivo? Mas mais do que isso, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta certa nesse sermão que eu devo fazer é, o noivo te conhece? Porque como nós vimos nesta parábola, meus irmãos e minhas irmãs, podemos estar no mesmo lugar. Podemos passar pelas mesmas dificuldades. Podemos passar, meus irmãos e irmãs, pelo mesmo som. E ainda assim, meus irmãos, estarmos esperando e não sermos reconhecidos pelo mundo. Nós vemos isso no texto, onde homens pregaram, onde homens fizeram milagres, e onde homens fizeram coisas grandiosas diante do Senhor. E a resposta do Senhor para eles foi, não os conheço. E não os conheço não porque ele nunca ouviu, mas porque não tinha parte com ele. Porque naquele dia não será a aparência, não será o tempo de igreja, e não será a proximidade com pessoas espirituais. Será de fato, irmão, se nós temos uma vida sustentada por uma fé genuína. Quando o noivo vier, não haverá tempo para ajuste. A porta será fechada. E por isso, a preparação não começa no último momento. Começa agora, com uma fé verdadeira, sustentada pela graça de Deus. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos vivermos uma vida de preparo diante do Senhor. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos deu meios para isso. Se você fosse confiado em sua força, se você fosse confiado em sua sabedoria, em seu entendimento, irmão, você falharia. Mas Deus te deu todos os meios necessários para viver uma vida verdadeira diante dele. O que você deve fazer, meu irmão?
é tomar posse, literalmente, da vitória conquistada na cruz por Cristo. Se apropriar da justiça dele, vivendo na sua vida. E aí as coisas mudam. É por isso que quando, tendo dificuldade ao ler a passagem, a Bíblia, você não vai negligenciar, você vai lutar com ele. Porque Deus te deu tudo o que é necessário para viver uma vida piedosa. Ele te deu a oportunidade de estar em uma igreja. Ele te deu a oportunidade de ter amigos piedosos. Ele te deu a oportunidade de você poder ouvir sermões. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos nos acostumar com o sagrado. E para corrigir isso, para que nós não nos acostumemos com isso, para que nós não nos acostumemos com este ambiente, nós devemos ter muito claro, meus irmãos, esta questão. O noivo vem. Você está pronto ou apenas esperando por isso? Reflita, meu irmão e minha irmã, esta noite, a maneira como você tem vivido. Que queira o nosso Senhor que estejamos vivendo como as virgens prudentes. Alguém que está se preparando para a chegada do seu noivo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.